Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao primeiro Conversa Bruta. Aqui é um podcast aberto, que a gente, na verdade, faz a esquerda chorar embaixo da cama em posição fetal, porque a gente traz verdades e traz um debate real sobre problemas da nossa sociedade, principalmente do nosso país. Então, antes de começar aqui o nosso podcast, eu queria agradecer aos patrocinadores. Sim, nós temos patrocinadores fiéis aqui. Queria agradecer Alfa Urgência e Emergência, que é a Escola de Primeiros Socorros em Itajaí, Santa Catarina, na rua Reinaldo Schmidhausen, 2070. Quer entrar em contato, quer seguir uma carreira na área? Entre em contato, o telefone está aí, 47 30 21 3334. Esse podcast também conta com o apoio de Uroclínica, Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 1500, aqui em Balneário Camboriú também, na Avenida do Estado 1350. O telefone é 47 3346 6667. Cuidando da saúde do homem, várias ações políticas, a gente vai falar hoje no programa, e também falaremos também sobre algumas outras questões que envolvem aí a nossa sociedade e a formação da direita no Brasil. Mas também tem o patrocínio da Lance Madeira Plástica, produtos ecológicos, produtos totalmente duráveis, móveis de excelente qualidade. Entra lá, www.lanci.eco.br. Entrega para todo o Brasil. Quer um atendimento especial? Tá lá o telefone 47 999 232 3393. Conversa direto pelo WhatsApp com a equipe comercial da Lance. Sem mais delongas, eu quero apresentar os nossos convidados hoje. Na verdade, eles são... como é que eu posso definir eles? Eu vou falar de uma forma muito direta, muito clara. Eles são parte daquela direita que dizem que um certo presidente da República fala que precisa ser extirpada. Porque, na verdade, trazem verdades. Eles possuem um canal no YouTube, que é o Mondecast, e também, de vez em quando, eles jogam algumas verdades inconvenientes lá no Twitter. Eu queria passar para eles, então, muito bem-vindos, senhores. Lucas Campos e Henrico Bianco, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de começar, eu queria perguntar para vocês e já fazer um brinde com a nossa cachaça misteriosa aqui, que vai ser um rito aqui do programa. Então vamos saudar e vamos... Saudar a partir. mandioca. Exatamente, Vamos começar. Da onde que surgiu a ideia do Mondecast? Conta pra mim aí. Eu vou no respectivamente, porque tu falou primeiro o Lucas, depois o Henrico, então é uma alegria estar aqui. Dizer que essa conversa bruta... A direita não estava tão bruta assim na pandemia, porque não foi só a esquerda que chorou embaixo da cama em posição fetal, ainda estava de máscara. A direita estava lá, de máscara. E o pessoal não... de álcool em gel. Cheio de álcool em gel. O pessoal não gosta que a gente fala essas coisas, mas isso é verdade. A direita inteira se vacinou, foi correndo se vacinar para poder ir para Miami, Rico? Isso aí era verdade, Cancún, a galera queria ir para qualquer lugar para sair do Brasil vacinado. Entrar no SeaWorld. Exatamente, Mas qual era a pergunta inicial, Bruno? Só para começar então. Quero saber a origem de vocês. Como é que vocês foram parar no Mondecast? Exatamente. O Mondecast foi uma dissidência do Coalizão Conservadora. A gente, quando eu falo dissidência aqui, não quer dizer que a gente se brigou, tudo não é isso. É que o Coalizão Conservadora tinha um dono na época, o deputado Gessé Lopes, e como a gente havia saído do trabalho com o Gessé, nós resolvemos então manter o nosso mesmo trabalho, que nós já havíamos feito, então só mudou o nome na verdade ali, as pessoas estavam conosco, o canal ficou conosco, as coisas que de fato importavam, a realidade ali, estavam conosco. Então o Mondecast surge aí dessa dissidência e, enfim, continuamos o trabalho não só que era o trabalho da internet, que na verdade foi um trabalho posterior, o trabalho da internet ele veio por conta da pandemia. Nós começamos a fazer live que só o caramba, porque nós estávamos em casa sem fazer nada, tinha que falar com as pessoas, O nosso público estava pedindo para nos ouvir, veja só, esse cara queria ouvir a nossa opinião, era uma coisa muito séria, E então a gente foi para a internet ali, como tantos outros foram, Mas logo nós já entendemos que o negócio já ia ficar feio em seguida e a perseguição ia vir. E nós continuamos nosso trabalho, cara. A gente fez reunião aí à luz de gerador, em locais longínquos, no escuro, às vezes tem local proibido, ou para 10, 15 pessoas que não estavam se importando com a vacina, etc.
Enfim, o trabalho foi feito à parte da internet. Mas a internet ganhou essa força aí depois de um certo período que nós temos algumas entrevistas, entre elas a nossa maior entrevista com o professor Olavo, né? Então, num domingo, o professor me ligou, a Roxane me ligou: ô Lucas, o professor ia falar contigo hoje. Nós tínhamos pedido para... Fazia uma semana, acho, não sei, uns 10 dias. E aí, do nada, ele... Não, para os meninos vai ser hoje, então. Aí o professor ligou, eu falei: oi, o professor ligou agora e quer falar com a gente, pô. Aí, não, eu não vou, cara. Eu falo agora, professor, tô bêbado, já era domingo, né? Depois da missa, assim, putz. Aí eu falei, não deixar de falar com o professor, né? E a gente chegamos aí a 30 mil inscritos, mas agora, claro, né, o canal, ele vai cair não os inscritos, vai cair na visualização, né? A gente já sabe como. Mas esse não é o nosso principal trabalho. A gente está ali mesmo para falar um monte de bobagem, para tomar uma gelada, conversar com o nosso pessoal, enfim, tipo aqui, né? Um negócio bem mais informal do que qualquer outra coisa. E ali a gente trata das coisas importantes e às vezes nem coisas nem tão importantes, né? E vamos seguir nosso trabalho na comunidade local, que realmente é aquilo que a gente gosta de fazer. Ô, Bruno, a coisa mais interessante do campus de ser aqui, desse monte de besteira que ele falou, é que... Eu queria mais uns tem aí, cara. Ô, diretor. Pô, Mel com pimenta, bom pra caramba esse negócio aqui. Eu falei que ia comprar um. É que o nosso trabalho na internet foi posterior. Eu costumo dizer que a pior parte da pandemia foi virar youtuber. Meu Deus. Porque até então a gente não fazia internet e não gostava de fazer internet. Nós começamos criando uma militância orgânica bolsonarista. Porque foi uma das primeiras dicas lá, quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, foi que o Bolsonaro precisava de uma militância. Tem um artigo dele que ele fala em 2014, quando não existia ainda campanha de Bolsonaro, que qualquer presidente de direita que fosse eleito no Brasil seria um pato no stand de tiro. Esse artigo está num dos livros novos aí que foi compilado do professor Olavo. O artigo é de 2014, mas saiu agora num dos últimos livros. Então ele dizia que seria um pato no stand de tiro, em 2014. Quando o Bolsonaro é eleito em 2018, ele mantém essa opinião e fala: o Bolsonaro precisa de militância, porque ele não tem. Então nós saímos da cidade de Santa Catarina. O Sumpalupa tá mandando aqui. Nós criamos grupos de militância Piauí, Maranhão, Bahia e quase todas as cidades de Santa Catarina. Quase todas as cidades de Santa Catarina nós tínhamos uma liderança, um pequeno grupo, um grupo de WhatsApp, nós conversávamos com as pessoas e nós viajávamos até esses lugares. Vem a pandemia em 2020, nós tínhamos que continuar esse trabalho de alguma maneira. E nós começamos a fazer umas lives meio tímidas, sem entender como funcionava isso, porque nós somos extremamente quadrados em relação à tecnologia. Até agora, nós temos dificuldade para entrar. Nós começamos a fazer assim com aquele celular apoiado na parede, algumas lives no Instagram. Sim. Em 2020. E o canal foi crescendo no Instagram, aí falaram pra gente que era melhor fazer live no YouTube, quando a gente estava com 25 mil inscritos. O canal ainda é pequeno, um canal humilde, mas deu frutos. Nós temos bons entrevistados. A gente entrevistou não só o professor Olavo, a gente entrevistou o Weintraub, quando ele ainda era bolsonarista. Quando ele tinha coisa para dizer, né? A Bruna Torlai, Alexandre Costa, Silvio Grimaldo, Bernardo Kister. Briguet. Rui Costa Pimenta do PCO. Pô, essa entrevista eu achei sensacional. Eu quero falar sobre isso no programa. Cara, foi uma baita entrevista. O canal deu frutos, é um canal legal, é um projeto que a gente se apaixonou. Muitas vezes, depois que a gente tomou vários strikes de YouTube. Teve uma live que a gente fez que a gente pegou o portão do campo de Auschwitz e trocou o letreiro, uma montagem muito bem feita. E trocamos lá o Arbeit macht frei, né, o trabalho liberta, por vacina liberta. Tomamos o strike do YouTube e o canal nunca mais foi o mesmo. Mas só foi isso aí, acho que foi o único strike que a gente tomou, bastou isso aí, né? Mas nós nos apaixonamos pelo projeto. Hoje é uma coisa que a gente gosta mesmo, porque o público ele é fiel, ele oscila entre 50 e 200 pessoas. E quem tá ali gosta de estar conosco, e a gente tá ali toda segunda-feira, às 9 horas, no canal Moneycast. 21 horas às segundas. Mas essa é a história do canal, Bruno. Pois é, aí eu queria saber também uma coisa que aí é de uma curiosidade pessoal minha, né? Eu vi a entrevista de vocês com o Rui Costa Pimenta e eu vejo, por exemplo, que é impossível o diálogo com a esquerda. É impossível porque eles não só nos criminalizam, como nos desumanizam. Como é que partiu essa ideia? E eu queria perguntar já para vocês também o seguinte: o que por algum acaso o PCO tem para agregar? Porque eu penso o seguinte, né? Eles, por mais que eles tenham, eles entram num campo real do debate, trazem elementos reais, chega lá no final, eles fazem o L. Né? Então, de onde que surgiu essa ideia? O que vocês abstraem dessa entrevista? Eu começo falando sobre o que é o PCO, tu termina falando sobre eles fazer o L. Sim. O Campos entende mais de política do que eu. O que eles têm para agregar à direita? Nada. Mas a entrevista foi justamente
A direita criou aquele jargão, onde é que se filia no PCO? Porque muitas vezes a direita parece, ao menos, concordar com o PCO. O que acontece? Tudo que o PCO tem é retórica e um meio para chegar ao poder. Quando perguntar diretamente isso, eu perguntei ao Rui Costa, escuta, Rui, vocês falam que não acreditam na democracia burguesa, mas vocês se candidatam. E ele fala com todas as letras. Não, a gente se candidata para continuar tendo espaço e convencendo as pessoas a aderir à luta. Outra coisa, ele não nega, ele pode até escolher alguns subterfúgios do vernáculo. Sim, mas ele não nega que essa história de que o PCO é a favor do cidadão armado é para que isso facilite a revolução armada. E depois que eles fizerem a revolução do proletariado, ninguém mais vai ter arma, porque não vai mais precisar. A revolução do proletariado já vai ter sido feita. Ela é um meio, né? Mesma coisa, liberdade de expressão. Qual que é a preocupação deles? Que eles possam pregar abertamente a revolução do proletariado. Sim. É um meio também para chegar onde eles querem chegar. E a direita se ilude, Bruno, achando que eles estão na mesma trincheira. Não estão. Agora, por que também é interessante ouvir o PCO? Porque o PCO é tipo um fóssil. Ou um coprólito, né? Sabe o que é um coprólito, Campos? O coprólito é um fóssil de cocô, né? Uhum. E ele é um pedaço da esquerda que ficou cristalizado no tempo, ainda com uma visão trabalhista e de luta de classes, que hoje está camuflada em outras pautas. Essa luta existe ainda, Bruno. Ela não foi embora, mas ela foi camuflada por outras pautas que são mais contemporâneas. E é importante a gente continuar ouvindo o PCO, porque ele traça um caminho completo da esquerda. Nós começamos a entender como que a esquerda marxista chega até onde chegou. Tem vários passos entre marxismo, leninismo, escola de Frankfurt, revolução cultural e o PSOL. Isso não acontece assim. Nós temos que entender esses passos que foram dados pela esquerda e chegou onde está hoje. O PCO é um passo importantíssimo, que é a direita revolucionária, trotskista e que ainda tem esse veio trabalhista. Eles não gostam da pauta progressista, para eles é uma traição intelectual. Não que não possa servir de instrumento também. Mas, do ponto de vista intelectual do compromisso deles com a revolução, é uma traição do meio adotado por eles. Em resumo, chega no fim do caminho, parece que eles pensam tudo diferente da esquerda atual, não gostam dos caminhos que a esquerda atual toma, mas fazem o L. Aí fazer o L é a parte mais pragmática e mais fácil possível, né? Então, qual é a grande sacada do PCO em fazer o L? E que a direita confunde às vezes isso, né? Eu não vejo o pessoal aderindo não, mas eu vejo o pessoal confundindo. Isso acontece. Quando o pessoal não aguenta mais concordar com o PCO, é que para a direita, na ciência política, como um fim, nós não somos revolucionários, né? Nós acreditamos que o leão apareceu hoje, eu mato ele agora. Amanhã apareceu um urso, eu mato o urso. E eu vou matando assim as minhas dificuldades a cada dia. O PCO faz isso no meio, né? Então o pessoal vai matando os leões ali todos os dias que vão aparecendo e tal, só que aquilo ali é o meio, não é o final. Para nós, aquilo é rotineiro e sempre vai ser até a volta do Senhor Jesus. Para nós é assim. Agora, quando o PCO fala que vai armar o povo, é diferente do motivo que a gente tem para armar o povo. Nós queremos aquilo como permanência da autodefesa ou simplesmente pela liberdade, enfim, as coisas que nós já conhecemos, para nos poder nos defender do Estado quando ele assim nos oprimir. O PCO não, o PCO faz aquilo como a segunda etapa. Então você desarma todas as pessoas, você arma todas as pessoas, mas a revolução armada ela tem que ter um fim, porque não pode ser todo mundo armado, você vai ter uma outra revolução, né? E assim você vai sempre ser sendo adversário de uma nova revolução. Então, para eles a revolução tem um fim. O que falta aí, me parece, daí ao PCO, que a direita parece escapar, é que eles também não querem esse fim, né? O meio fica permanente. Porque uma vez que o meio fica permanente, você vai fazendo, a revolução sempre está em constante. A grande sacada do trotskismo, e é maior que todos os outros movimentos dentro do comunismo, é que se você, e esse é mais forte no trotskismo, se você caminha para o final e chega no final, o movimento acaba. Isso aconteceu com o leninismo cubano, né? A revolução, por mais que a narrativa, assim, nós mantemos a revolução e tal, nós estamos tentando estabelecê-la ainda. Não, a revolução em Cuba já foi estabelecida, o final já chegou e foi ruim, né? Inclusive eu vi o Olavo hoje, ouvimos no carro, né? Que é diferente, por exemplo,
da bronca que o PCO tem com o stalinismo. Eles têm mais bronca do stalinismo do que do bolsonarismo. Isso o Rui falou para nós fora do ar. Os stalinistas são muito piores para nós. Ou seja, esse imperialismo que se encontra no mundo da esquerda, que é junto com a burguesia, com a escola de Franco, isso aí para nós, nós não aceitamos, isso é muito ruim. Mas veja como também é narrativa. O Rui usa também isso. E ele é honesto, a gente usa, não tem problema. Porque o movimento comunista atual, ele é russo-chinês. Ele está muito mais voltado para a China, comércio, etc. Que é uma revolução não mais proletária, mas é a revolução que o professor Olavo fala, a revolução stalinista é o fascismo atual da esquerda. Você tem as nações burguesas contra o resto do mundo, para tomar conta do mundo também, contra o capitalismo burguês. Né? E o Rui sabe disso, aí ele faz o L, porque a Rússia e a China são os aliados mais próximos que nós temos aqui do PT. Então, você não pode ficar contra a Rússia e contra a China porque eles ainda são a antiga União Soviética. Não são a antiga União Soviética. Né? Embora a ideologia esteja ali, eles são aquele camaleão que vai se transformando em muitas coisas. Né? Então, a clareza do Rui que ele nos traz, que ele nos trouxe na entrevista é essa. Nós fazemos velho porque agora é o seguinte, a antiga Rússia está lá e lá dentro tem uma célula russa, uma célula soviética que vai, depois que tomar o poder, mesmo que seja pela burguesia, ou pelo tradicionalismo, ou pelo guenonismo, ou qualquer outra coisa, que seja o eurasianismo embutido ali, eles tomam o poder, depois nós vamos ter uma fatia do poder. Mas, para finalizar, qual é a grande sacada, então, de fazer o L? De fazer o L é a concentração de poder. Então, você vê o agente político semelhante como era o Bolsonaro 2018, né, que você tem ali o Bolsonaro como a direita. Ele é a direita e pronto. Então o Olavo sempre diz, né, não existe direita, existe o Bolsonaro. E de fato, o agente político, para nós chegar em algum naco de poder, o Rui pensa que é isso, ele entende isso de ciência política, ele é um bom cientista político. E no Brasil não tem ninguém falando melhor do que ele sobre ciência política. Claro, com seus viés estranhos, meio atrapalhado, mas no cerne filosófico está perfeito, né? Muito melhor que os nossos aqui, inclusive. Então, ele faz o L porque o agente político é o Lula, então o agente político hoje está aliado à Rússia e à China, e olha como isso é perigoso, porque boa parte da nossa direita ela entra nessa confusão que o Rui tá, olha só, entra nessa confusão e acha realmente que a Rússia e a China podem nos ajudar de alguma maneira. Eu fui no foro de Buenos Aires. A direita buenos-airista lá, o pessoal dos libertários, estava falando um discurso anti-americano o tempo todo a favor da China. Os caras estão abraçando a Rússia e a China, estão na mesma trincheira do PT daqui e acham que são libertários. Olha a situação que nós nos encontramos. Por quê? Porque o adversário deles não é o movimento revolucionário mundial, não é o faz o L, não, o adversário deles é o populismo. Então qualquer coisa que é populista é ruim. Então o Bolsonaro também é ruim. Porque por isso que tem os nojentos, né? Não, Bolsonaro não pode. Não, cara, é Bolsonaro. Eu vou fazer o quê? É o Bolsonaro. O populismo não é em si o ruim. O ruim é tu fazer o L e trazer a reforma tributária, tudo quanto é tipo de vagabundagem, agenda woke, isso aí vem tudo nesse bojo foro de São Paulo. Tu tá abraçando a China, isso aí, porque isso aí é o que vai dar o resultado final. E o Rui tá interessado no resultado final, ou seja, no meio que vai fazer a revolução, né? Então ele é muito inteligente para isso. E pegou muita gente aí, com certeza, pelo menos na confusão, né? Pois é, porque eu também reparo uma coisa, né, que é o seguinte, né? A gente tem que tentar imaginar, a forma como eu vejo hoje não só a política, mas também essas questões culturais hoje do Brasil, né? Porque, afinal de contas, a Anitta e o Pablo Vittar não apareceram à toa também como grandes hits de sucesso e tudo mais. Isso é um reflexo, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, né? Eu vejo, né, todo esse cenário que vocês montaram, que vocês falaram, como uma imensa latrina entupida até a boca de bosta, né? Vou falar bosta para não falar merda, para não... o bolso é grande, né? Exato, né? E é intancável também, né? Só que é o seguinte, tem um lado da direita, né, e tem um lado dessa turma, né, que faz oposição à esquerda, que a gente repara uma coisa, eles têm nojinho de sujar as mãos, que é aquela turma de corrupção. É aquela turma que quer que, por exemplo, que volte, por exemplo, Moisés, né, abra com o mar vermelho com cajado e traga de volta a tábua da salvação, né, dos 10 mandamentos, para poder a gente conseguir sair do atoleiro. A gente sabe, né, como você muito bem falou, a volta de Jesus Cristo, a gente espera por isso até como uma saída também para todo esse caos que está sendo instaurado no mundo. Mas eu queria saber o seguinte, qual foi o gatilho criado
para que a direita caísse nessa armadilha anticorrupção, cara, que eu vejo o tempo todo? Pô, o Ricardo pode falar mais depois, mas tem uma coisa que é inegável. A direita é tão materialista quanto a esquerda. O que une essa direita aos comunistas é o materialismo histórico. Então, todas as coisas do final dessa direita que surgiu no Brasil, anticorrupção, ela tem o mesmo tom. Elas são das mesmas cores no final, elas vão se entrelaçando e no final das contas é porque eu quero viajar para Miami, cara. Entendeu? É porque eu quero ter o meu melhor carro, é porque eu sou ateu e tal, e é moda, entendeu? Então, eu já falei, eu quero criar uma camiseta corrupção anti-PT. Sim, se for para se for para acabar com o PT, nós somos a favor dos caras ser corruptos. Eu quero nem saber. Maluf, não me mete nessa isma. Quer fazer para matar o PT, faz, mano. A direita se enfiou num beco, tá? Totalmente sem saída quando entrou na pauta anticorrupção. Porque, primeiro, que a corrupção não existe como um ente com personalidade. Exato. Você não vê a corrupção andando na rua. Então você não tem como ser anticorrupção. E aí, não é só ser anticorrupção. Você também é a favor, tipo, com as plaquinhas típicas de manifestação da direita, por educação, saúde, liberdade, essas coisas assim. E o que você pode fazer de fato são ações políticas que combatam a corrupção. É uma lei, é um aparato anticorrupção, são atos, dispositivos, mecanismos que combatem a corrupção, que melhorem a saúde, que melhorem a educação. É um programa educacional novo. Tem como ser pela educação num sentido totalmente abstrato. Agora, dito isso, a direita, por que se meteu num beco sem saída com isso? Porque esse foi o principal discurso da direita por muito tempo. Um discurso foi criado pelo PT para perseguir seus rivais. O PT deu strike praticamente em toda a elite política brasileira na década de 90, através da mídia que está toda corrompida pelo Foro de São Paulo. Aquele show corrupção que saía muito, né? Sim. Era a bandeira do PT na primeira campanha. Exato. Essa era todas as campanhas. Era a bandeira do PT. Era uma blitzkrieg do PT contra a elite política brasileira. E assim eles varreram a elite política, criando um vácuo que só podia ser preenchido pelo PT. E o pior, que a direita não poderia fazer uma equiparação entre coisas que são ruins de verdade e muito piores que a corrupção. Por exemplo, eu voto 1000 vezes num cara que rouba R$1 milhão do que em um que prega o aborto. Perfeito. Quanto que vale uma criança abortada? Vale R$1 milhão? Vale 2? Vale 1 bilhão? Diz a Bíblia que vale mais que vale mais que o mundo, né? Vale mais que o mundo. Exatamente. Então você fala assim, não, mas eu sou anticorrupção, mas sou a favor da pauta do aborto. E tá cheio. E o cara entra. E o cara entra e o discurso dele é aceito pela direita muitas vezes como um discurso normal. Ele é a favor de transição sem autorização dos pais de gênero de menores. Não, o cara é a favor disso, mas ele é contra o fulano lá de tal que desviou um milheiro de telha de uma escola e responde um processo administrativo. E diz, não, esse aí fez corrupção, tem que devolver R$100 mil do milheiro de telha. Isso acontece em todas as prefeituras do Brasil o tempo todo. Né? É um caso comum esse de desvio de materiais, né, Campos? Tu que está hoje mais na política. É difícil o prefeito que não responde por um desvio de um ar-condicionado. Você vê, a direita aqui catarinense fez isso, Moisés. Isso é considerado um crime grave. Não estou falando de desviar de roubar igual o respirador. Estou falando quase todos os prefeitos respondem processos ou administrativo, Tribunal de Contas, porque o ar-condicionado era para ir para a escola A, foi para a escola B. Uhum. Isso é considerado gravíssimo. Sim. Enquanto toda a pauta woke, a pauta abortista, a pauta trans, e não falo da pauta trans do adulto que queira fazer o que bem entendeu, tô falando das crianças. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e que querem importar para o Brasil, de fazer transição de gênero em criança de 5 anos sem autorização dos pais. Ontem foi a pauta principal do Conselho Nacional de Saúde, do qual eu fiz parte aqui no estado. A menina estava reclamando, eu cheguei aqui achei que o negócio da saúde, mas eu vi era só coisa de trans e para criança. Autorização de maconha, cannabis, era só isso aí. A transição trans, cannabis, aborto era só e isso, passou tudo na ata, né? Aquilo não tem efeito vinculante, mas passou tudo isso. Mas é uma estratégia que eles fazem também, né? Porque, por exemplo, eu vejo, se for passar pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara, por pior que sejam os nossos representantes, não passa. Então eles têm que criar esses mecanismos também, né? Você tem uma bancada evangélica que é muito forte, a bancada pró-vida, do agro, católica. É difícil vencer essas bancadas no Congresso. Então eles atuam aqui. Até porque aqui você pega as comunidades pequenas, você vai lá direto nos decretos, nas instruções, nas portarias. Mas enfim, Bruno, então a gente ficou afunhanhado, como dizia o professor Olavo, no debate anticorrupção e deixamos que normalizassem ou que fizessem o pior dos crimes a corrupção. Ora, corrupção
é o crime mais mesquinho dos mesquinhos, que é roubar dinheiro. O cara que rouba o dinheiro merece umas palmadas, ser preso lá, tomar uns chutes. É caso de polícia. É caso de polícia, claro, exatamente. Isso é coisa que polícia resolve corrupção. Agora, o que você faz com um sujeito que prega abertamente de ter dinheiro público para que médicos matem crianças na barriga das mamães? Isso é normal. E nós aqui, corrupção, anticorrupção. Não tem jeito, Bruno, tá? É um lugar muito ruim que a gente se enfiou e que a gente vai ter que achar uma saída. Essa pauta voltou e de ter novo. muito medo, desculpa, Campos, te interromper para terminar, e ter muito medo da direita anticorrupção que continua presa nesse diálogo. Nós temos que ter muito medo dessa direita, porque já deu tempo de acordar. Quem quer ficar preso ali é porque tá com a ideia fixa, digamos assim. Nesses primeiros 6 meses depois do mandato do Luiz Inácio, os únicos 2 debates que teve na direita foi o mesmo. O anticorrupção e o que foi falado lá nos quartéis. Então a direita está presa ainda nisso aí. Né? O negócio da anticorrupção, o MBL ganhou força entre a juventude de novo, e isso está sendo falado de novo da pauta anticorrupção. Né? E ganhou ainda mais força com a prisão com a perda de mandato do Dallagnol. O Dallagnol é o cara que lutou contra a anticorrupção, então ele é o cara contra o sistema. Aí ele virou de novo o xodó, até armaram aí ensaiaram uma aí das ruas, não deu certo. Mas porque a pauta anticorrupção ela ainda é uma coisa que une, de certo modo, a direita. Mas veja, a direita está unida numa coisa abstrata, né? Que tu não consegue chegar e tocar ela. Quem consegue fazer isso na pauta anticorrupção é o PT. O PT consegue dizer para vocês que, vocês são corruptos. Roubamos aqui pra caramba, fizemos tudo que tivemos que fazer, mas na verdade vocês que são os corruptos. Eles conseguem fazer isso por uma coisa bem simples. Os caras têm linguagem para trabalhar isso aí. Os caras conseguem conversar sobre essas coisas aí e dizer que você... não, realmente nós estamos com um problema. A expressão que eles usaram até outro dia, qual foi? Distorção nas contas públicas do Bolsonaro. Cara, eu vi o negócio. A conta estava certinha. É só algumas coisas da pandemia que não foram declaradas, que era perfeitamente normal. A pandemia comendo e o nego... Era dinheiro sem licitação aqui, o negócio era... O Ministério do Queiroga estava distorcido. Sabe o que é isso aí? Os caras foram atrás, fumegaram atrás disso, não acharam nada e disseram assim, tem uma pequena distorção lá, então mudou o negócio de corrupção para dizer distorção, porque não pode falar corrupção, porque não é, mas eles acharam uma outra linguagem para ferrar a narrativa, enfiar a goela abaixo da direita, da esquerda e de novo voltar na mídia, tá vendo? Teve distorção. Outro dia na Globo era isso aí. Ministério da Saúde comete distorção. Pô, o que cometer distorção, meu? Não são coisas que não tem referência, né? Tu não consegue tocar. E nós estamos nesse campo aí. Nós estamos no campo da falta de referência e nós continuamos, né? Aí ontem ninguém sabia, mas o Conselho Nacional de Saúde estava lá com 10 vagas, eles têm 10 cadeiras e eles definem as portarias. Nós só temos 2 indicados lá, do Bolsonaro. Os outros 8, adivinha de quem são? É do que estava aí. Então as portarias que são definidas trans, que foi definido lá ontem, criança trans, né? Aborto, cannabis, tudo isso aí passou ontem lá tranquilamente. Porque além da militância que estava lá, que era uma coisa... Sério, era espetacular, era 1000 pessoas, tinha 2, 3 pessoas lá com a bandeira do Brasil, que é a nossa amiga que era delegada, que faz parte do conselho, uma delas fazia parte. Só fui voto vencido aqui, teve 8 votos contra 2 e acabou. Vai ser uma portaria e isso aí vai estar em todos isso vai estar em todos os postos de saúde do teu bairro. É isso que nós estamos falando aqui. Aí o cara tá com o negócio da anticorrupção, mas no bairro dele, onde só tem velhinha e velhinho patriota, tá lá aborto, maconha, tudo liberado para tu fazer à vontade. E aí mas não tem corrupção. Mas não tem corrupção. Não tem. Lá a cidade tá economicamente, fluindo, né? Aqui, estrada, maquinário, tá aqui, estrutura, o que tu quiser aqui, tá tudo certo. Mas pode ir lá que é à vontade, se tu quiser fumar o teu baseado agora, se quiser lá, tá disponível, se quiser matar o bebê no ventre aí, e se alguém for contra, isso acontece, igual a juíza aqui, né, de Santa Catarina, aposentada compulsoriamente. Se é contra, você porque tá na lei, agora é portaria, então você não pode ir contra. Você tem que ficar aí. Meu, o que é importante, cara? É sério. Ou você briga lá na tua ponta, lá na tua comunidade, ou você vai ficar à mercê do Conselho Regional. Não, aqui não vai ter aborto e pronto, junta 10 velhinhas lá na frente. Não vai ter isso aqui não. Só que tem que participar dos conselhos, tem que participar das conferências. O nosso pessoal não faz isso. Não gosta, nem sabe o que está acontecendo. Então, é difícil você combater
a pauta anticorrupção? Porque ela é uma coisa... Quem que é contra a corrupção, né, cara? Quem que é contra a anticorrupção? É claro, eu não quero roubar dinheiro, né, meu? É como se o Bruno... Isso é caso de polícia. Isso não é caso de político. Aí que tá... A grande questão é essa. Corrupção não é uma pauta política. Corrupção é uma pauta de polícia. Tá? De código penal. É que nem falar homicídio. O cara chegar lá numa manifestação com a placa contra o homicídio. Legal. Você pode até se favorar aí políticas públicas que diminuem a violência e tudo, mas você não tem como discutir que se é a favor ou contra o homicídio. E o que nós entramos na corrupção foi numa pauta assim. Assim, ó, nós estamos assim, Bruno. Lá no cartaz na frente do Congresso, parem de roubar. Tipo, é isso? Tá, mas... É isso, na prática é isso. Mas é esse o ponto que eu quero chegar, porque eu vejo o seguinte, a gente entrou num looping. Vamos lá, 2013. 2013 a gente teve toda aquela coisa, pessoas foram pra rua. Aquilo ali foi canalizado para um movimento que gerou o impeachment, que depois veio o Bolsonaro, que tivemos os quatro anos, mas agora, né, com a vitória, né, eu digo que o Bolsonaro ele foi derrotado por um poder político. Né, eu não digo que fraude nas urnas, não, cara, o poder da caneta está na mão do Lula e acabou. Entendeu? Esse que é o ponto que... Até porque ninguém sabe de fato o que aconteceu, a gente sabe ter os problemas, ninguém sabe real o que é tangível, ninguém sabe. É uma coisa difícil de falar. Exato, mas aí eu falo uma coisa. A gente não caiu num looping de novo, cara. Eu me sinto em 2013 de novo, por aí, cara. Mas veja, é louco isso. Mas a gente voltou pra 2013 por falta de preparo, Exatamente, falta de preparo intelectual da direita. Sabe aquele jogo de tabuleiro, volte duas casas? O cara continuou de novo no quartel, o cara não saiu do quartel, ele voltou pra lá. Ele viu que não deu nada em 6 meses, ninguém fez nada. Não, vou voltar lá pro quartel, que é melhor ficar aqui, volta, foge mais. A direita tem que aceitar algumas coisas, Bruno. Por exemplo, que tem uns Tonhag lá, será ainda? Alguém tá ouvindo lá? Eu também aceitava 30% desse copinho aqui. Ô, Bruno... Pô, diretor, tá fazendo sucesso esse negócio aqui, hein, pô. A direita tem... Faz o merchan, aproveita e faz o merchan se quiser fazer. Não, tá pagando aqui, ó. O merchan tá aqui, ó. Tá na tela aqui, viu? Só quem paga. Tá aí, o pessoal grande doutor Diego. Como é que tá aí? Dedo bruto, hein? Ainda não. Doutor Diego Oliveira, urologista, dedo bruto. Depois eu acerto com a Zica, hein? Pode falar pra ela, viu? Ô, Bruno... Esse loop se dá por falta de preparo intelectual. Você veja só, a direita, a primeira coisa, ela tem que entender que algumas coisas foram muito ruins. Na administração Bolsonaro, não dele como presidente, mas muito de responsabilidade da própria estrutura política da direita. Aqui eu estou falando de deputados federais, deputados estaduais. Veja, agora o Lula está passando um decreto atrás do outro, decretos anti-armamentistas. A atuação do Congresso na pauta pró-armamento foi pífia. Sim. O Congresso não fez nada. Muito. Bancada grande, inclusive. Muito por lobby militar que é contra essa pauta. Mas, enfim, não souberam articular. As empresas privadas de segurança são As contra. empresas privadas de segurança são contra. Eu sempre falei isso aí. Mas, claro, pela questão do lobby também. Sim, metade dos CACs também são. Tem mais isso ainda pra... Boa parte dos CACs. Mas, enfim, só falando. Então, obrigado, diretor. Não tô falando do presidente Bolsonaro. Até poderia falar uma live inteira só dele. Bem e mal, as coisas que acertou, a coisa que errou, mas não é o ponto aqui. Mas a direita como um todo errou muito por falta de preparo intelectual. Então ela tem que aceitar que errou muito. Qual que é o objetivo da direita? Do ponto de vista de construir poder. É ocupar espaço. E como que você ocupa espaço na política? Era uma conversa que nós tínhamos hoje nos grupos que nós participamos. Como que você ocupa espaço na política? Através de gente. Você não faz política sem gente. Você me desculpa, mas a direita, a gente está falando, ela é extremamente materialista, talvez mais que a esquerda. Então ela tem tara por estrada, por ponte, por carro, por computador, equipamentos de toda sorte, que vão tornar mais eficiente a administração pública e a polícia que vai nos salvar. Batendo em mendigo e... A direita criou essa narrativa que é totalmente falsa. Política se faz só com gente. Quem que vai pedir voto? Gente. Quem que promete cargos? E prometer cargos é muito importante, porque alguém tem que ser seu secretário da saúde, seu secretário de pesca, seu secretário. Quem que promete cargo? Gente. Então, é urgente para a direita criar uma rede de apoios, rede de apoios, e apoios mesmo, que eu falo em todos os estados, em todos os municípios, e de pessoas capacitadas, pessoas envolvidas, dispostas a participar, né? E trocar favores. E não digo troca de favor também no sentido de uma construção aí de uma como se chama no... Toma lá da cá? Não é toma lá da cá, tem como que ter, se fosse né? uma quadrilha, sabe? Sim, não é máfia. isso, não. Só que quem está construindo
uma política aqui em Balneário Camboriú, aqui no lado em Camboriú, precisa de alguns favores do governo estadual. E o governo estadual tem que, e digo aqui com muita tranquilidade, tem que aliciar as pessoas que estão construindo um projeto político aqui para o governo. E o governo federal tem que aliciar esses projetos do Estado de Santa Catarina para o governo isso federal. Isso aí é a essência da política. A essência da política. Arregimentar poder. E a direita se recusou a fazer isso, Bruno, porque ela era muito limpa para fazer isso. Só que quando chegou na atuação política agora, na época de campanha, ela se descobriu com um baita ministro de infraestrutura, um baita ministro de economia, vários pontos positivos de um governo e sem poder político arregimentado, porque ela não quis fazer isso, porque isso era muito sujo. Pois é, a gente volta naquela conversa lá do início, né, de não querer botar a mão na latrina cheia de bosta. É esse ponto. E por opção. Não quis mesmo. Não é que eu não quero porque eu não posso, porque é difícil. Não. A tônica da direita foi, durante todos esses anos, desde 2013, nós teremos uma vitória tão limpa, tão honesta, que a esquerda jamais se recuperará dessa vitória e que para todo o tempo, até a vinda de Jesus, lembrarão da nossa vitória limpa. Isso não existe. Isso é uma ideologia também, cara. É uma ideologia. Isso é tão revolucionário quanto o movimento comunista atual. Veja, desde 2018, quando o Bolsonaro venceu, ali era o momento, de fato, na campanha de meter o purismo. Ali não tinha o que fazer. Não tinha outro discurso senão tirar tudo essa catrefa que está aí mesmo. Era um anseio popular. Era um anseio popular. Isso aí era normal. Isso aí tu tinha que dar pro povo. O discurso que hoje ainda se tem, ele serviu só para 2018. E a direita ainda está lá em 17, 18. Uns ainda estão em 2013. O pessoal do MBL ficou lá e não parou mais. Eles ficaram por lá mesmo e nunca mais nos ajudaram. Né? Aí chega 2018, esse discurso ele de fato ganha corpo e foi o discurso de nós todos aqui. Né? Mas esse discurso e foi também um erro nosso. Né? Ele deveria ter acabado no dia 1º de janeiro de 2019. Ali era para ter o discurso acabado. Ali era para começar, se possível, prender gente, prender vagabundo, comunista, tirar as pessoas fisicamente do local onde elas estavam e colocar outras pessoas. Não quero saber, que não interessa. Se não tem, bota um cachorro, um gato, qualquer coisa. Porque isso é a construção política que falou o Henrico aqui. Você consegue fazer política com gente, com pessoas, e você vai colocando as pessoas nesses devidos lugares, ocupando alguns espaços. O Bolsonaro terminou o mandato dele com mais de 500 pessoas em cargos letais no governo. 500 pessoas do PT. E o PT e ainda não era o pessoal que tinha mais cargos lá dentro. Então você tinha o MDB com mais cargos, 560 e tantos, o PT com 500 e pouquinho, o PSDB com mais uns 400, DEM, PSD, etc., dominava o resto ali com outros tantos cargos. Você acha que isso aí é pouco? Não, isso aí não é pouco, não. Isso dentro de ministério, dentro de cargos letais, por exemplo, o PSD tinha toda a FUNASA e o PSD ficou contra o governo Bolsonaro. Você tem toda a estrutura da FUNASA. O PP, que só foi ter o governo do Bolsonaro, só foi se aliar agora, nos 45 do segundo tempo, o ano passado, ano retrasado, ou seja, já no segundo terço do mandato do Bolsonaro, no terceiro quarto do mandato do Bolsonaro, só ficou junto com a gente ali. Depois da eleição do Lira. Depois da eleição do Lira. Um pouquinho mais para frente ainda, porque teve outras barganhas que eles não aceitaram. Que o Bolsonaro ainda ficou meio ressabiado. Mas eles abraçaram a causa na campanha. Mas eles tinham o FNDE, por exemplo, que é o banco do MEC. Isso é a maior estrutura que tem, a maior envergadura financeira, sem estar no governo. Então você tem uma estrutura dessa para fazer política contra o governo. Não precisa você fazer contra, mas só o fato de você não ter essa estrutura para fazer a favor, isso já é uma construção política degradante, já é uma decadência política que não tem como dar certo depois. Então veja, quando alguém me diz o seguinte, Lucas, o PT venceu de forma fraudulenta a eleição, isso, tudo bem, eu até entendo que teve mesmo algumas coisas que não estão normais. Só que é o seguinte, quando você conta essa estrutura de poder que foi construída, será que foi só isso mesmo? Olha, meu amigo, se você não construir politicamente o negócio, a democracia é feita disso aí que eu estou falando. A democracia, quando você vai lá clicar lá na festa da democracia, os votos lá, aquilo ali é só a última parte. A democracia é o brigueiro que tem no meio disso aí. É a confusão de cargos, saiu um, bota outro. É que nem quando os caras estavam, nossos amigos estavam lá no cargo, que não conseguiram ficar muito tempo, lá no caso do Silvio, que só fizeram merda naquele tempo. Só fizeram cagada. No MEC, os caras estavam lá e a briga qual era? Não, vamos fazer aqui umas coisas, a lava-jato do MEC. Os caras estavam sem saber o que fazer também. Aí tu vê, a nossa turma também não sabia. Entende?
Quando você vê toda essa construção vai chegando até aqui, até ali, poxa vida. Não tem como dizer que a democracia, ela é quando você vai lá votar e alguém computa o voto pro outro, cara. Fica muito distante. Aí esse discurso de 2018, ele foi se alastrando, ele foi chegando até aqui. Ele não virou um discurso político, porque o que a direita fez com o discurso político? Ela jogou no lixo. Não, a política não precisa mais, nem o discurso nós precisamos ter mais. Só vai ser possível aqui reclamação e indignação. Nós só vamos reclamar e se indignar. Foi o que os nossos deputados fizeram. Reclamaram e se indignar, salvo alguns casos que nós temos bons deputados aí que realmente têm a ação política real, não só no parlamento, que é importante, mas também nas comunidades que trabalham bem isso aí. Mas fora isso, o discurso ele ficou só na reclamação. E aí você vai chegando, Bruno, você vai chegando até aqui, negando a política e dizendo que isso é nova política. Você faz o seguinte, Henrique, nós vamos fazer aqui, tu vai se casar, mas tu não vai casar. Tu vai morar na tua casa, tua mulher vai morar na outra casa, e aí vocês vão dizer que isso aí é casamento. Cara, o que vai dar isso aí, meu amigo? É óbvio que vai dar uma confusão danada, ninguém vai se acertar mais, tu não vai se comunicar, daqui a pouco vai ter uma outra pessoa no teu lugar. É normal, porque não é casamento, casamento é uma outra coisa. A direita não conseguiu encontrar a referência da palavra política. Né? Cara, e eu confesso, no começo nós fomos tudo pego de surpresa com isso aí, porque nós não entendemos a hora de virar o negócio. Nós entendemos até rápido, mas eu vi que, quando eu entendi nos primeiros 4, 5 meses ali, assim, cara, já tá tarde. Nós já fizemos um monte de coisa que não devia fazer aqui. Já tá tarde demais, já vamos começar, é hora de mudar agora. Nós temos que, agora é totalmente 180 graus, mudança repleta aqui, ainda assim não deu certo. O pessoal nosso fez a tal da nova política, dizendo o seguinte, eu não vou sentar com a Érica Cocai e nem com a Maria do Rosário para falar de aborto, não tem discussão sobre isso aí. Beleza, não vai ter discussão. Vai para a pauta e vai passar, porque tem quórum. Essa discussão teve no parlamento e só o Felipe Barros, a Carol Detoni e a Cristo Nieto botaram a cara. Nisso aí. Porque a direita queria saber fazer o quê? Entregar anel, entregar dedo. Não, o Felipe entregou o anel, mas não entregou o dedo. Entregou uns carguinhos lá que eles queriam na Comissão de Educação e não passou o aborto tudo aquela vez. Isso é política. Até porque uma coisa que é importante, eles querem passar como ideologia, mas não como pauta popular. Porque eles sabem que passar o aborto vai ofender uma boa parte do eleitorado. Sim. Porque, acredite ou não, tem uma base conservadora no interior do Brasil que vota no PT. Mas muito. E para explicar para essa gente que o PT aprovou o aborto, pesa. Então eles ficam pressionando no morde e assopra, porque eles sabem que na hora que passar não vai ser só bom, vai ser ruim. Ou seja, no final o Felipe leu essa situação e ofereceu a ele alguns cargos. E conseguiu frear o monstro, conseguiu matar o dragão ali, fazendo política, enquanto que 80%, 90% da direita não queria fazer política numa ideia que eu costumo falar para o campus, que é a pior ideia possível quando você trata com o movimento revolucionário. Eu vou perder até que eles vão cansar de ganhar. Isso não existe para o movimento revolucionário, porque eles nunca chegam em lugar nenhum. Não tem final. Não tem final. Não, lógico. Então eles vão vencer, no final eles falam, olha, não era isso que eu queria. E começam a bater e vão para outra coisa. Entendeu? Então, mas a direita, por não entender o movimento revolucionário, pensou, não, como eles querem chegar aqui, eu vou apanhar, e quando eles não tiverem mais em quem bater, eles param. Não, eles simplesmente falam, olha, cansei de bater aqui, eu vou bater em outro lugar. A referência política, Bruno, ficou longe daquilo que é a política. A política, perfeito, como Aristóteles diz, ela é uma coisa real. O ser humano ele é um ser político na essência em algumas coisas. Ele é, então não dá um animal político, já dizia Platão, né? Você não pode negar esse elemento. Então, veja, quando a gente não conseguiu mudar discurso, o que aconteceu com a gente foi negar a nossa própria existência e essência antropológica. A direita negou sérios mecanismos filosóficos da sua essência, não debateu esse assunto e acha que realmente a oposição você ir lá pro plenário ou ficar na rede social ou ficar nas palestras e eventos dizendo nós somos contra o PT, nós não queremos corrupção, nós não queremos mais essa bandidagem no Brasil. E é isso, ou ficar na frente do quartel. Porque o resultado, Bruno, de negar tudo isso que eu falei aqui, acredite em mim, é o quartel. Você vai lá pra frente do quartel e vai ser humilhado, você vai ter o desgosto na família, você vai botar todo mundo... E vai ser preso. Vai ser preso no final. A gente relata aqui, pessoas que conviveram com a gente, pessoas que eu conheci, né, que sumiram, cara, se perderam, ficaram com problemas mentais mesmo. E uma senhora lá de Criciúma foi parar lá em São Paulo, cara. Andando, cara. Saiu andando. Verdade, não sabe como ela chegou lá. Ela foi achada dia 22, 23 de março em São Paulo, depois, 3 meses depois do quartel.
O marido dela achou ela porque tava perdida, cara. Ela saiu andando e foi andando, cara. Cara, é loucura mesmo. Claro que enlouqueceram. E tem gente assim ainda, cara. Mas e detalhe, tá? Eu vejo pessoas, inclusive, ganhando dinheiro, viajando Santa Catarina. Não só, o Brasil. O Brasil, Santa Catarina. Cara, mas assim, continuando com essa coisa. Cara, tem gente hoje... Eu queria entrar para outra pauta, mas eu sou obrigado a falar sobre isso, cara. Nós temos tempo, se quiser atrasar um pouquinho lá, não tem problema. Não, mas depois eu me acerto aqui financeiramente com o diretor, tá tudo certo. O patrocínio é forte. Pô, beleza. O dedo é bruto aqui do urologista ali, do rapaz ali. do doutor Diego. Beleza. Não, o dedo dele é um anjo. É um anjo. E você sabe, né? Cortar as asas do anjo sabe o que é, né? Mas vamos assim, eu vejo ainda um lado da direita, cara, mas caminhando pra um discurso ainda. Por exemplo, tem gente falando que o Lula tá no terceiro sósia. Tem gente falando... Essa aí é uma das coisas mais legais que tem na direita. Não, mas é uma coisa que beira o lado lisérgico. Dizem, cara, sádico, né? Exato. É sádico. Porque eu vejo, por outro lado, que as pessoas se aproveitam de uma falta de conhecimento e uma falta de entendimento do campo real da política, cara. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Bom, vou começar porque a gente estava falando disso do carro. Eu vou dizer aqui o nome do grupo, porque eu não gosto de falar nome assim, mas o nome do grupo tal do G2C que fica falando, eles falam muito de barbaridade por tudo, e outros locais que a gente vê no Brasil, deles também, dos mesmos grupos, são grupos quartelistas, pessoas que querem montar partido político a partir do militarismo, que dizem que... E o discurso está lá, começa lá, esse que tu falou agora, começa lá nesses grupos aí que eu sei que eu estou nesses aí. Começa lá, um coronel lá da reserva, que nem sabe se é coronel mesmo, né? Ele diz que geralmente com sotaque carioca. Aqui é o general Chagas Barros e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Que eu recebi agora de alguém. Recebi uma minuta do Exército Brasileiro e essa minuta está escrito que nós estamos provando cada crime e tem que deixar eles fazerem, pois a ação será uma só e vai todo mundo pra cadeia. Isso aí, que loucura, esse cara. É o discurso real deles, né? É o que tá lá. E, cara, nesses grupos aí... Diz que que o Brasil já está em GLO, que está em regime aí de exceção. Né? Nesse momento agora, nós estamos num regime de exceção. Só deixa eu fazer uma observação, que o maior problema desses grupos é que quem os compõe são pessoas da melhor qualidade na média. Sim. Exato. São trabalhadores, empresários, médicos, advogados, engenheiros, pessoas de bem que estão com suas famílias e estão ali participando, achando que estão construindo alguma coisa, e no final elas estão sendo enganados por um grupo, uma elite, grupo bem pequeno, que fica os cozinhando o tempo todo com essa história de que a qualquer momento um coronel com especialidades em ações táticas irá demonstrar como agir para retomar o Brasil. E ele fica, nós temos que ter paciência, aí depois... Já está acontecendo tal coisa. Agora nós temos que focar na CPI. Olha, você tem um grupo de 200 pessoas lá aí de São José, né? De grupo de 200 pessoas que tem que prestar atenção no CPI. Mas, meu Jesus Cristo, o que esses 200 cristãos vão fazer pró-CPI, Campos? Exatamente. E eles dizem, não, vocês não podem fazer nada, não podem sair às ruas, vocês não podem, vocês têm que focar na CPI. Então focar no quê? Qual é o foco? Me diz, como é que eu tenho que focar? Eu tenho que ficar ali olhando a CPI? Me diz. E depois anotar e fazer o que? Esses grupos viraram verdadeiros manicômios, tá? Verdadeiros manicômios. Cara, não muito tem saída. ruim. A melhor coisa para esse grupo é acabar, cara. É sério. Quem tiver oportunidade, se não puder tomar o grupo, tomar mesmo, né? Administrar o grupo, agora o grupo é meu. Se não conseguir fazer isso aí, tem que destruir o grupo. Porque esse pessoal levou a galera pro quartel. Até ir pro quartel, Bruno, eu entendo. Tranquilo, nós fomos lá... Era o protesto, né? Era o protesto. Agora, o que se manteve nos quartéis, aquilo ali beira a insanidade e chegou à insanidade no momento. Né? Quando nós estivemos em Brasília, nós ficamos sabendo de alguma coisa, assim, por fontes realmente reais. Né? Nós temos amigos lá dentro, sabe? Nós temos alguns colegas lá e amigos mesmo, assim, de coração, de mais tempos, né? Que fizeram o COF com a gente há muito tempo. Que dizem, cara, eu tô indo embora e tô levantando voo hoje, cara. Não venham aqui. Não vai acontecer nada. Início de dezembro. Início de novembro, amigo. Era dia 29 de outubro. Nós ficamos a eleição foi o segundo turno, foi na virada do mês. Então, cara, olha só, nós ficamos lá dia 28, 29 e 1º de novembro. Ou seja, era outubro para novembro. A eleição tinha passado, já segundo turno. Era para dezembro, a eleição foi... dezembro, perdão, tá certo. Era os últimos dias de novembro pro começo de dezembro. Isso. Perfeito, aniversário da minha mãe, lembro disso, 1º de dezembro. E nós tínhamos a informação dali que nós queríamos lá visitá-lo. Só, Lucas, não vem, cara. A orientação do PR é para todo mundo que puder. Eu tenho isso aqui no meu celular. Todo mundo que puder sair fora.
Perfeito. Tá? Sai daqui. O presidente Bolsonaro já sabia que ia todo mundo preso e que dentro do Palácio do Planalto, nesse momento, já tinha toda a equipe de transição. Sim. E dentro do Planalto, a equipe de transição ainda era a equipe do Alckmin. Ó, cheio de gente do Alckmin e a pessoa dizia que só tem uma pessoa aqui do governo, o Ciro Nogueira, que tá fazendo toda a transição aqui pro pessoal. Ciro Nogueira. E olha só, e nesse momento, então, que isso acontecia, você tinha gente de dentro, ligada aos militares. Inclusive no exército. Gente ligada aos militares, enganando as pessoas, inclusive um líder de um grupo de humor famoso, que estava sendo enganado por um cara dentro do Planalto, não sei com que objetivo. Você aqui muito sincero, até hoje para mim é um mistério, seria fácil dar uma resposta simplória, né, Campos? Que queria que fosse preso ou que era infiltrado, eu não sei. Eu sei que tinha gente dentro do governo, ligada aos militares, enganando voluntariamente pessoas, inclusive o pessoal do grupo de humor, que estão refugiados, um preso, aquela coisa toda, aquela desgraça. As pessoas mais próximas do presidente naquela época, inclusive. Eram os que tinham contato lá, estavam lá, por exemplo, de vez em quando. Pra você ver que, então, que essa cabeça que eu tô falando, que enganou o pessoal lá, é a mesma que engana em nível estadual e vem nos municipais nesses grupos que o Campos citou. E eram pessoas que eu estou dizendo que voluntariamente queriam manter os patriotas num cativeiro psicológico, não sei diabos com que razão. Senhores, a gente está chegando no final do programa. Eu queria ter falado sobre o poder de influência do PT, mídia. Cara, isso vai ser assunto para outro programa. Espero que vocês voltem, tá? De verdade, que foi um bate-papo muito... Só convidar, cara, a gente vem. Pô, show de bola. Vocês estão querendo armar alguma confraria aqui em Balneário Camboriú ali para novembro, né? Já pode abrir alguma coisa ou não? Pode dar, Henrique. Quando nós começamos a montar essa militância que eu falei lá no final de 2018, que nós decidimos obedecer o professor Olavo e criar uma militância de direita pró-Bolsonaro, mas também de estudo, direita, conservadorismo e toda essa coisa. Nós começamos a organizar pequenos, médios e até quase grandes eventos. Nós tivemos um evento na UFSC em 2019. Nós, em 2021, nós tivemos vários eventos na Unesc, que é a maior universidade do sul de Santa Catarina. O grande congresso foi simultâneo. O Unesc e o UFSC. E antes, em 2018, a gente tinha vários eventos na Unesc. E a gente teve vários eventos na Unesc. Nós tivemos um na Praia Brava, em Florianópolis. Eu estive lá, inclusive, foi excelente. No final. E nós tivemos 2 eventos com o nome de Olavo Tem Razão em Chapecó, que foram sensacionais. O primeiro foram 2 datas, esse segundo agora foi uma data só. E nós queremos dar continuidade nesse projeto agora em novembro com o nascimento de um evento diferente, que é para produção de conteúdo, para alinhar discurso, uniformizar ideias e ser um farol para a direita brasileira. Não vai ser um foro de Curitiba... Foro do Brasil. Não vai ser um foro do Brasil. Peraí, vai ter o Padre Kelman, que se não tiver o Padre Kelman, não chamar o Padre Kelman pra dar aula de religião pra todo mundo, porque o Padre Kelman é um cara piedoso, hein? Ele é sensacional. Piedoso. Entrevistamos ele. Nós entrevistamos o Padre Kelman no nosso canal. E sensacional. Uma educação, uma humildade espetacular. Pô, chorando, cara, pra falar dos refugiados. Ele é um piedoso. Ele é um piedoso, ele reza, não é um padre vagabundo aí. Eu encerro aqui, Bruno, falando que a nossa ideia é criar um evento absolutamente diferente de tudo que nós fizemos e de tudo que foi feito no Brasil até agora. Os eventos de direita sempre tiveram uma tendência de se tornar micareta, especialmente o CEPAC. E tornaram, sim. Especialmente o CEPAC. Será um evento. Será um evento. Aqui em Camboriú, se Deus quiser, assim, para produção de conteúdo, para registro de ideias e uniformização do pensamento da direita. Encaminhamentos. Veja, o CIPEC, o Henrique falou aqui, é muito legal, a gente foi nos CIPECs, né? E de fato foram debatidas algumas boas coisas. Agora não teve encaminhamento, a gente não viu encaminhamento na prática, né? Eu pelo menos não vi. E também no Congresso não se viu os deputados que lá estiveram encaminhar alguma coisa. A nossa ideia é que se encaminhe, de fato, faça um evento que, esse evento aqui, nós vamos ter o grupo de trabalho, vai ter o palco principal na palestra, nós vamos ter o debate de ideias aqui fora da palestra principal. E no final se assina uma ata, nós encaminhamos aqui para os nossos deputados da região, primeiro aqui para vereadores, para que seja colocado em pauta de fato o anseio da direita catarinense. Né? Não o anseio do mundo inteiro, mas que sirva de exemplo para outros estados. E da direita normal e saudável.
O pessoal fala que, cara, a gente é bolsonarista rachado, cara. O pessoal, às vezes, eu sei que tu falou no começo ali, vocês têm aquela direita que o pessoal não gosta muito. Cara, mas na verdade o pessoal maluco mesmo não gosta da gente. A gente é um pessoal que às vezes fala algumas coisas sem compromisso com essa loucurada que tá aí, cara. Ó, eu tô olhando aqui que o preto é preto, cara. E deu. Perfeito, claro. E não tem nada contra o Bolsonaro. Ao contrário, cara, a gente teve com o Bolsonaro 3 vezes, abraçamos, trocamos ideia, falamos com o Bolsonaro. Pode confiar na gente. E a gente foi até o final em todos os eventos enaltecendo o Bolsonaro, porque a gente sabia que a direita era o Bolsonaro. Então assim, ó, e continua sendo, não tenho vergonha inclusive de dizer que é bolsonarista. Hoje, a saída é essa aí. Não deixem criminalizar o tal do bolsonarismo, porque é isso que nós somos agora. É isso aí, depois se tiver outra coisa, tudo certo. Mas o Bolsonaro é o nome, não tem jeito. Perfeito. Cara, infelizmente eu tenho que encerrar o podcast, tá? Foi uma conversa muito positiva para a gente enaltecer, esclarecer algumas coisas, entender inclusive o contexto político do Brasil. Senhores, cara, obrigado, tá? Então vou ter que, infelizmente, já encerrar, né? Por aqui o nosso tempo tá quase estourando, mas de verdade, quando tiver o evento novamente, faço questão de divulgar, jogar aí no podcast também nas redes. Vai participar com a gente, né, Bruno? Pô, pra mim vai ser um prazer, cara, imenso e inenarrável poder fazer parte dessa construção de uma nova elite intelectual, que foi o que o Olavo quis, né, que realmente surgisse, né? Pra mim vai ser um prazer imenso. Senhores, obrigado, de verdade, viu? Muito Alguma obrigado, última Bruno. palavra? Só agradecer, Bruno. Agradecer a oportunidade, porque a gente sabe como é difícil pra direita, como o nome ficou popular, e os conservadores, ter espaço, poder falar alguma coisa. Sempre que a gente tem espaço, que a gente tem uma oportunidade de falar o que a gente pensa, de novo, como eu ressaltei aqui pro Campos, como a direita normal pensa, é um grande privilégio. Então é só agradecer, muito obrigado, e a gente espera o próximo convite. Henrique, obrigado. Eu que agradeço também, tá? Valeu. Obrigado. É uma alegria estar contigo, tá, Bruno? Tamo junto e aqui, até a próxima aí, tá? Pô, com certeza eu que agradeço. Gente, vocês assistiram aqui então Conversa Bruta comigo, Bruno Alemann. Eu queria só lembrar novamente aí dos nossos queridos patrocinadores: Alfa Urgência e Emergência, Escola de Primeiros Socorros, Rua Reinaldo Schmithausen, 2070, Itajaí, Santa Catarina. Você que quer seguir carreira na área da enfermagem, fazer cursos de aprimoração e até mesmo fazer aí algum concurso na área da saúde no seu município, né? Então, telefone 47 30 21 3334. Também agradecer ao doutor Diego Rafael Oliveira, CRM 1500 da Uroclínica, também pelo patrocínio no programa. O endereço da clínica doutor Diego Oliveira é Avenida do Estado, 1350, bairro Ariribá, Santa Catarina. Telefone 47 3346 6667. E também agradecer aí a Lance Madeira Plástica. Lance.eco.br, né? Então, entrega para todo o Brasil móveis de excelente qualidade, durabilidade para jardim, área externa e também uso residencial. Quer atendimento direto pelo WhatsApp 47 99232 3393. Obrigado a você que nos assistiu. Obrigado aos nossos companheiros hoje aqui do programa e também muito obrigado a você que nos assistiu e aos nossos queridos e amados patrocinadores. Logo daqui a 1-2 semanas, quando logicamente eu tiver tempo e também concordar aí com o pessoal aí que patrocina o programa, estaremos de volta aqui nessa mesa aqui para mais um bate-papo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até lá. Valeu!